Eu nunca gostei de português. E quando eu digo português, entenda-se por gramática. Eu sempre tive problema com regras. Mas a literatura não. Mabel Pessoa Espíndola. Na Berlinda, a literatura é como bolha de sabão. A literatura era o ar pelo qual eu buscava. Era o que fazia todo sentido de se existir. E era essa essência da arte literária que eu queria despertar em todos. E foi exatamente por amor à literatura que eu agarrei a primeira oportunidade que me apareceu, a de dar aula num pré-vestibular comunitário. O meu rito de passagem não poderia ser diferente. A primeira aula da minha vida. Minha iniciação aos mistérios do professar. Minha primeira aparição sob o estigma de professor. E quando digo que não poderia ser diferente, é que o conceito e a prática de um pré-vestibular comunitário resume bem o tipo de profissional que eu queria ser. Então, pela primeira vez, trabalhando a base, pensando na base, na luta para contornar o sistema de meritocracia e o pérfido ingresso nas universidades públicas que sempre privilegiaram os que já eram privilegiados. E aos 19 anos eu aprendi que ser professor é um ato político. Na década de 90 era muito comum pré-vestibular comunitário. Funcionava mais ou menos assim. Os universitários da licenciatura plena em toda e qualquer disciplina se dispunham a dar aulas gratuitamente aos pré-vestibulantes, que não podiam pagar por um curso. Assim, esses universitários buscavam parcerias com a própria faculdade ou com igrejas, para cederem o espaço onde seriam dadas aquelas aulas. Era uma via de mão dupla. Os alunos e os professores saíam ganhando. A juventude saía ganhando, o país saía ganhando. Que fique bem claro que o projeto pré-vestibular comunitário visava a inclusão e foi pensado, executado por jovens e para jovens. Eu tenho muito orgulho de ter começado assim. Estava no segundo semestre da Faculdade de Letras da UERJ, FFP. A FFP é a Faculdade de Formação de Professores. O primeiro pré-vestibular comunitário do qual eu participei acontecia no campus do Mequinho, em Niterói. A FFP ficava em São Gonçalo. Eu morava em São Gonçalo. Lembro de pegar um ônibus, descer no ponto do Moinho e seguir pela Joaci de Mello até o prédio da UF, onde, por sinal, naquela época, funcionava o Clube de Astronomia. É uma outra história. Minha primeira aula como professora de literatura. Era a primeira aula da minha vida. Havia que ser inesquecível. É engraçado lembrar disso agora, porque durante todo esse tempo, todos esses anos, parece que as memórias desse momento se esconderam de mim. As lembranças foram se apagando. Eu esqueci os rostos, eu esqueci os nomes, esqueci os amigos. Eu cheguei esbaforida em sala, havia poucos alunos ainda, uns 3 ou 4, mas por hábito eu coloquei o material na mesa e fui direto para eles, E fui conversar. Cheguei perguntando se era ali a sala do pré, entrei na conversa, mas não me apresentei como professora. Na verdade, eu mesma mal acreditava que eu era professora. Os alunos foram chegando, a sala foi enchendo, todo mundo se apresentando e tal, até que num dado momento um aluno comentou: "Cara, o professor de literatura tá atrasado." E eu falei: "Ué, mas como assim o professor tá atrasado? Eu tô aqui." Aí todo mundo olhou, os olhares. Ai, gente, os olhares, como eu lembro disso, Lembro dos pormenores, Todos me olharam assim, pasmos. Começaram a rir, eu creio que eles acharam que eu tava brincando. "Você é a professora?" Eu falei: "Sim." Então eu fui na direção do quadro e comecei a me apresentar. Meu nome é Mabel, estou cursando letras na UERJ, FFP, e vim dar aulas de literatura para vocês.
Coloquei meu nome no quadro com um coraçãozinho. Quem é meu aluno sabe bem disso, né? Coloquei a data e escrevi literatura. Eu havia planejado muito bem o conteúdo. O que é literatura? Por que estudar literatura? Literatura é arte ou ciência? E por aí vai. Perguntas, perguntas, perguntas. Nenhum conteúdo no quadro. Como já disse no vídeo da Berlinda com Gregório, nunca defino nada. Mas a mim não bastava só levantar o questionamento. Eu precisava de algo sensorial. E se tratando de mim, como professora, eles certamente iriam viver uma experiência sensorial. A experiência dos sentidos. E as indagações começaram. Fui perguntando, ouvindo cada um. Nunca disse não. Não, não é isso. Não, não está certo. Para incentivar os alunos, eu sempre sacralizava o espaço da sala de aula. Entre aquelas paredes, enquanto houvesse um professor e um aluno, não haveria erros. Haveria dúvidas, haveria perguntas, haveria aprendizagem. Então, quando algum aluno vinha com alguma gracinha ou tentava me desafiar, eu sempre dizia, você é melhor do que isso, ou não é? Está quase lá, vamos pensar de uma outra forma? Existe uma outra possibilidade? E se? E era assim que eu conduzia a aula, né? E não é que, anotando as respostas dos alunos, a gente não chegava a conclusões e a conceitos de literatura? Então, a partir daí, eu lançava os textos, eu perguntava se era um texto literário ou não, e eles começavam a pensar, a refletir, a deduzir, a levantar características, e assim eles próprios iam identificando, esse é, esse não é. Né? Eles participavam ativamente na construção daquele saber. Eu vou ser bem honesta, assim, hoje eu tenho uma base teórica para fundamentar assim, todo o meu legado como educadora. Mas naquela época, eu estava no 2º semestre da Faculdade de Letras. Eu mal tinha começado a ler Paulo Freire, Saussure, Piaget, Durkheim, Jung. Eu seguia o bom senso, eu me esforçava para ser a professora que eu gostaria de ter. No momento em que a literatura era, entre outras coisas, arte, então eu elevei o nível da discussão. Elevei a um nível filosófico que 10 anos mais tarde eu estaria defendendo com a minha dissertação de mestrado em semiologia na UFRJ, com o filósofo Heidegger e Matrix. Mas isso já é outro assunto, já é outra Berlinda. Eu havia levado comigo caule de mamona, que é oco por dentro, né? Então ia me servir de canudo. E levei um pouco de sabão em pó. E aí pedi para o aluno ir lá fora pegar um pouco de água no copo. Ele veio com o copo, eu botei o sabão, botei lá e misturei com o próprio caule de mamona. E comecei a fazer bola de sabão. Comecei a fazer bola de sabão. Não é bola, né? São bolhas de sabão. Comecei a fazer bolhas de sabão. Enchi a sala de bolhas. Enchi literalmente. Comecei a fazer e pedi para os alunos olharem atentamente para as bolhas. Eu pedi que eles se aproximassem e olhassem bem de perto para as bolhas. E à medida que eles iam se aproximando da bolha e olhando, eu pedia que eles me contassem o que eles estavam vendo. Tá? E aí foi muito legal. A aula virou uma bagunça, todos falando ao mesmo tempo, e aí eu percebi que eu gostava da bagunça. Não tinha mais um aluno sentado, todos caçando bolhas de sabão pela sala. Um bando de marmanjo brincando de bolha de sabão. Onde já se viu isso, gente? Aula de literatura. Aí eu apontava para um e pedia que dissesse o que ele estava vendo na bolha. Algumas respostas. Meu reflexo. O reflexo da sala. Um arco-íris. Que eu sou feio. Aí eu falei, isso aí a gente já sabe, né? E por aí vai. Então eu lancei a pergunta para eles. O que vocês veem na superfície da bolha de sabão é a realidade? Alguns responderam que sim, outros que não. Para quem respondeu que sim,
pedi que explicassem como chegaram àquela conclusão. Enquanto eles começaram a explicar, os outros alunos já se manifestaram, já chegaram com mais. E mais é a palavra que eu mais amo. E assim, os que responderam que não, que a superfície da bolha de sabão não era a realidade, mas sim era o reflexo da realidade. Aí sim, eu fui para o quadro e anotei o conceito que eles construíram, e a partir daí eu vinha com a literatura como reflexo do real, como uma reinvenção do real, como uma outra forma de manifestar do real. E assim decidimos juntos, em comum acordo, com o entendimento de todos, que literatura era arte, sim. Era a arte que criava novas realidades. Era a arte que criava novas realidades através da palavra. Sim, comprovamos que literatura é a arte da palavra. Então, por fim, eu escrevi no quadro que literatura é como uma bolha de sabão. Ela reflete a realidade, mas não é a realidade. Mas sem a realidade, não há como criar novas realidades. Sem a realidade, não há como reinventar a própria realidade. E vamos refletir, refletir com a literatura e com a bolha. Eu não posso dizer como é que os alunos saíram da minha aula, mas posso dizer como eu saí. Se havia algum motivo para eu existir, era esse: ensinar literatura. Ver os olhos brilhando, quase tocar o pensamento se formando, sentir a vibração da descoberta, novos conhecimentos se formando, novos saberes. Isso é o que eu sou, professora de literatura.